dia! Bom dia, pessoal! Pão na chapa com manteiga. Um cafezinho. Pode até ter um queijinho também. Muito bom! Mas todo dia assim? Eu costumo dizer que quanto mais coisas entraram na minha rotina, menos alimentos passaram a fazer parte da minha mesa de café da manhã. Contigo acontece a mesma coisa? O corre de todo dia atropela o café da manhã? Eu sempre prefiro dormir um pouquinho até mais tarde e acabo deixando essa parte de comer sempre para a última hora. Pode dormir! Mas tem opções rápidas para dar um up logo cedo. Crepiocas pra ninguém botar defeito. Curte? Participa do programa de hoje. Olhe com outros olhos pro seu café da manhã. Estão aqui com a gente hoje o endocrinologista e médico do esporte, Dr. Guilherme Henke, e a nutricionista Andréa Zácaro. Então, mande as suas dúvidas pra gente, ou então, melhor, mande fotos do seu café da manhã pra gente. Ou então, liga pra gente, 40 02 28 84, ou então use a hashtag Você no Bem-Estar. Será que os jovens de hoje, que vivem correndo pra lá e pra cá, pra estudar, pra trabalhar, será que eles têm tempo realmente de tomar um café da manhã correto, com todos os nutrientes e as proteínas necessárias? Esse é o tema de mais um episódio da nossa série 1/4. Bom, meu café da manhã é bem simples durante os dias da semana, porque eu trabalho muito. Eu costumo dizer que quanto mais coisas entraram na minha rotina, menos alimentos passaram a fazer parte da minha mesa de café da manhã. Eu gosto de consumir alimentos que vão encher o meu estômago e não vão me deixar com fome, mas não é muita coisa. Então hoje, ao invés de ter frutas, pães, iogurtes, bolachas e tudo mais que podia ter na minha mesa de café da manhã e que eu gostaria que tivesse, o único que restou ali, tá firme na mesa todo dia, é o café preto. Você precisa se reorganizar para que você tenha o consumo de pelo menos uma pequena quantidade de calorias no período da manhã. Praticamente 1/4 da comida do dia, ela deve ser ingerida no café da manhã. Eu sei que não é o ideal para o meu café da manhã, mas infelizmente é o que cabe dentro da minha rotina hoje. Buscar esses alimentos que você consiga deixar já em cima da mesa, os que sejam que não precisem de geladeira, e algumas frutas práticas, né? Então maçã, pera, banana, que você não precisa descascar, que já pode deixar lavado. Talvez você colocar uma colher de aveia dentro do iogurte ou colocar até um leite dentro do seu café. Acabo tomando café muitas vezes com pressa e comendo pouco. Normalmente uma fruta, ou uma banana, ou um mamão, e depois alguma coisa salgada, ou um pedacinho de pão, torradas, bolachas. E junto eu tomo meia xícara de café com leite ou suco. Talvez você possa só prestar atenção em ajustar esse café da manhã em quantidade para que ele seja suficiente até a próxima refeição, para que você não fique com fome. Se você conseguir aumentar um pouquinho a quantidade do seu café da manhã durante a semana, você vai ter um desempenho de memória e atenção melhor. Eu controlo a quantidade de carboidratos que eu como por conta do diabetes, eu não como muito carboidrato. Uma das chaves do bom controle do diabetes passa pelo controle da alimentação. Eu tomo geralmente um café com leite e uma crepioca. A minha crepioca leva um ovo e uma colher de tapioca. Eu diria que essa sua crepioca tá ótima, principalmente porque você gosta dela, mas precisa ter um pouco mais de tapioca aí. Pelo menos 2 ou 3 colheres de tapioca para fazer uma crepioca que fique suficiente. E se você quiser ter mais saciedade, você pode colocar uma colher de chia ou de qualquer outra fibra, como por exemplo até a aveia, na hora que você for preparar a sua tapioca ou o seu recheio da tapioca. Já de final de semana, minha mãe costuma fazer uma mesa de café da manhã, ela gosta que todo mundo toma café junto, e então é um momento que a gente se reúne e come melhor. Refeições de família são muito estudadas e tem muito trabalho falando o quanto é importante. O que a gente tem que pensar no seu caso é tentar equalizar a quantidade de comida que você come durante a semana e para o final de semana. Ou seja, que você coma uma porção um pouquinho maior de comida durante a semana e que você não exagere também no final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Bonita demais aquela mesa de café da manhã em família, hein? Que delícia, difícil não exagerar, né? Agora, no dia a dia, tem gente que acorda realmente sem fome. Tem.
ou que é atropelado pela rotina mesmo e esquece o café da manhã. Mas para essas pessoas, assim, magricelas como esse pneu de bicicleta aí, ó, ou que acordam com uma fome tão pequenininha como esse pneu, tão magrinha como esse pneu, qual é a dica? A dica é você tentar colocar todos os nutrientes em um copo, por exemplo. Então dá para fazer uma vitamina com abacate, aveia e o leite, representando os 3 grupos principais que devem fazer parte dessa refeição. Tendo uma fonte de proteína, que seria o leite ou iogurte, tendo uma fonte de carboidrato, que seria a aveia, que pode pôr a chia, inclusive, para dar mais saciedade, e tendo uma fruta, né? Então dá para fazer uma vitamina e a pessoa já sai de casa bem alimentada. Caso contrário, ela pode sair de casa com uma fruta apenas e tentar fazer uma refeição no prazo de 1 ou 2 horas posteriores. Dica, então, para quem acorda sem fome, pelo menos uma vitamina. Muito bem, não é à toa que a gente está aqui num posto de gasolina para mostrar que o alimento é um combustível que a gente precisa, o café da manhã é um combustível necessário, é como se fosse o carro que precisa colocar gasolina para ele avançar durante o dia, né, doutor? É isso mesmo, Fernando, é importantíssimo as pessoas entenderem a necessidade que a gente tem dos macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato. Estão todos aqui? Estão todos aqui, então a gente muitas vezes tem que lançar mão de algum macronutriente mais importante. Esse aí? É a proteína. Proteína. E aí vai depender também muito da pessoa que vai fazer a ingesta ou a necessidade que ela tem de cada um desses macronutrientes. Do outro lado, a gente está aqui, vamos mostrar aqui o carboidrato. Então, já mostramos aí proteína, carboidrato e também temos aqui a gordura. Que também é um macronutriente. Sem exagero, né, doutor? Sem exagero. Aí vai depender muito do objetivo daquela pessoa e das características também fisiológicas do indivíduo. Porque nós somos diferentes. Assim como os carros são diferentes, têm combustíveis diferentes, nós também somos diferentes. Agora, o problema, né, André, é que tem muita gente, especialmente no café da manhã, mas não só no café da manhã, que dá uma exagerada principalmente no carboidrato, né? Sim, o carboidrato é o mais fácil de você consumir em maior quantidade, né? Mais do que ovo, por exemplo. Porque ele tá no pãozinho, ele tá na granola, ele tá na tapioca, ele tá no bolo, enfim, a quantidade de opções de café da manhã com carboidrato é gigantesca. Exatamente. E o que acontece se a gente consumir demais carboidrato? Carboidrato também dá energia, né? Mas e se passar do ponto? O que acontece? O corpo é sábio. Todo o excesso, esse corpo vai converter em gordura e armazená-la. Então, toda vez que a gente precisa de energia, você precisa encher o tanque. Ultrapassou, transbordou o tanque, vira gordura. Então começou a comer um pouco a mais. Como é que a gente sabe essa quantidade, então? É a partir de cálculos que a gente faz com base no seu peso, altura, idade, gasto metabólico do dia, né? Gasto energético do dia. Cada indivíduo tem a sua continha. Isso deve ser testado e acompanhado por algum profissional para que a gente saiba até que ponto está passando essa refeição e quantas refeições você vai fazer no dia. Então, o café da manhã, ele tem sua continha também. Pergunta do nosso auditório virtual. Vamos ver se é sobre a conta do café da manhã ou sobre outra coisa. Qual a melhor combinação para o café da manhã? Maílson quer saber. Café da manhã do dia a dia, o que não pode faltar? Então, como eu tinha falado antes, a gente precisa de carboidratos, né? Então, vai escolher a tapioca, vai escolher o pão, vai escolher qual fonte de carboidrato que preferir. A gente precisa de proteína, então eu vou escolher ou o ovo, ou o iogurte, ou se for um vegano, vegetariano, tem fontes vegetais de proteína também e uma fruta. Aí a gente tem os 3 representantes que vão fornecer vitaminas e minerais, um pouco de gordura, que pode ser numa manteiguinha, em alguma coisa que a pessoa goste, proteína e o carboidrato. Tem um campeão Brasil afora, que é o café com leite. Café com leite, pode estar no dia a dia? Pode, lógico que pode. Para quem tem intolerância à lactose, deve tomar cuidado, né? Deveria substituir esse leite por um leite sem lactose. Mas ele é uma fonte de proteína, de cálcio, né? No projeto Bem Verão, lá na fronteira do Brasil, em Foz do Iguaçu, os participantes estão começando essa transformação justamente pelo café da manhã, mudando os hábitos pelo café da manhã. O Anderson Frigo mostra tudo pra gente agora. Quem te viu e quem te vê, hein, Márcia? Eu não era acostumada a tomar café. Aí a manhã toda era beliscando uma coisinha aqui, outra ali. Era, né? Porque agora... Panquequinha de banana, que é feito com banana e aveia. Ou pãozinho, que é feito com ovo, aveia, um pouquinho de sal. Tem ainda no cardápio o iogurte feito em casa com aveia. Mistura e devora. Me sinto satisfeita, não sinto fome, por incrível que pareça, não sinto fome. Fico tranquila.
Pode ser uma fruta, um pedaço de queijo, uma fatia de pão. O café da manhã não só alimenta o corpo, mas também é um grande aliado para evitar aquelas jacadas ao longo do dia. É nesse momento que a gente bloqueia todo um jejum durante a madrugada, dando um start inicial para o metabolismo do corpo e também para uma boa nutrição. O importante é que se faça um café da manhã bem equilibrado e que dê preferência por fontes de proteína. Isso auxilia no emagrecimento e também uma melhor saciedade ao longo do dia. No Bem Verão, a Ângela percebeu isso, tanto que a mesa logo cedo tá mais colorida. E ela aderiu de vez à crepioca, ovo e goma de tapioca. Fica pronta, num instantinho. E o recheio é magrinho também. Eu faço com queijo, né? Com queijo branco. Na verdade é uma adaptação, né? Você vai aprendendo. Você vai aprendendo a comer, você vai aprendendo, os gostos são diferentes, né? Então, hoje eu já gosto. Essa é a onda do Bem Verão mesmo, cada um respeitando as suas porções e as suas variedades. Aqui, ó, tem a canela, a aveia, o ovo e a banana amassadinha. E aqui tá pronta a minha panqueca de banana. 2 ovos mexidos. Café com leite. Uma fatia de mamão. Muito bem, mudança radical na rotina deles, né, Mari? Poxa! Bonito, né? E tá bonito também o nosso painel de fotos que a gente está recebendo aqui sem parar. Muita gente mandando foto. Olha só quantas fotos legais. Olha só, a Paty destacou essa aqui. A Paty e a Mari Garcia. Silvia, parabéns. Café da manhã Express. Omelete mais torrada. Legal, tá bonito, né? Nossa, ela corta o omelete quadradinho igual a torrada. Chique, parece um restaurante, hein, Silvia? Puxa vida, parabéns, Silvia. Fiquei com vontade. Parabéns. Agora, tem gente que tem uma mania, que é treinar em jejum, não comer absolutamente nada no café da manhã. Isso é bom para emagrecer? Então, aí está um ponto muito importante. A gente hoje sabe, muitos estudos mostram que a alimentação pela manhã ela é importante justamente porque ela aumenta, inclusive, a nossa taxa metabólica basal. Então, nós temos uma queima independente de realizar o exercício ou não. Taxa metabólica basal é tipo aquilo que a gente gasta sem fazer absolutamente nada, gente. Maravilha, mais hein? fácil de gastar. Que belezura. Sem fazer nada. Exatamente. Aí muitos estudos mostram que você se alimentar já aumenta essa taxa metabólica basal, além do exercício que você pode realizar. Então, as pessoas muitas vezes acreditam que você vai fazer o jejum e vai ter um benefício disso, mas sem dúvida, às vezes um café da manhã vai melhorar o teu treinamento, dependendo do seu treinamento for um treinamento pesado, e também muitas vezes pode aumentar sim o metabolismo. Agora, e quem treina, André, pesado, não é só aquele treino ali de sair correndo e fazer aquela corridinha básica, não. Quem treina pesado e faz essa opção de treinar em jejum também. É mais perigoso ainda. O que ela teria que recomendação para treinar antes e depois do treino? Então, a ideia do treino pesado é que quando a gente faz muito exercício de força ou de intensidade elevada, o combustível principal é o carboidrato. Então, neste momento, se você não tiver o carboidrato, você não consegue buscar reservas para que você possa utilizar fonte de energia, que é pão ou aveia. Então, a gente pôs um exemplo de café da manhã pré-exercício pesado, que teria que ter, por exemplo, aveia. Porque às vezes você pode gastar no treino pesado o que você gastaria ao longo de um dia inteiro. Exatamente. Né? E assim, como o combustível vai ser o carboidrato, se você não consumir, você pode não conseguir executar esse treino. Então, a prioridade é que você faça um bom café da manhã. E aí, na escolha da aveia em flocos, né, não o farelo, porque o farelo é fibra, e a fibra não é bem-vinda antes de um treino, né? Porque ela pode dificultar a quantidade de combustível que vai cair na corrente sanguínea, então pode ter fibra, mas pouco, né? Que tem uma aveia em flocos com uma banana, seria um bom exemplo para antes do treino. E aí depois do treino, a gente também colocou um exemplo, né? Que seria o pão com ovo, por exemplo. Que aí você tem a proteína com o carboidrato. Pode pôr um cafezinho? Pode, antes ou depois. Aí, muito bem. Então, tá não vale adoçar o café. Só não vale adoçar o açúcar. Só não vale adoçar o café. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual, mais uma. Vamos ver. Olha só que lindo. Maria Fernanda, esse é meu café da manhã. Mamão, banana, granola e aveia. É um bom café da manhã? Tá bonito. É um bom café da manhã? É um café da manhã bonito, porém é um café da manhã que ele está muito rico em carboidrato. Então a gente vê que basicamente os nutrientes estão presentes aí, o macronutriente fundamental vai ser o carboidrato. Óbvio que os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, estão muito presentes na fruta. Mas sem dúvida, se for um pré-exercício, por exemplo, é legal.
Agora, se for realmente um café da manhã para essa pessoa vai levar uma jornada de dia de trabalho, aí já não é uma boa opção. Porque, na verdade, ela está com 2 frutas e mais a granola. São 3 fontes de carboidrato, 3 carboidratos, né? Exatamente. Se ela diminuísse uma fruta e colocasse, sei lá, um iogurte, por exemplo, já dava uma melhorada? Sem dúvida nenhuma, porque a gordura e a proteína dão mais saciedade e aí sim ela vai poder permanecer mais tempo com apetite reduzido. Exato, porque com esse café da manhã aí é fácil ela ter fome 1 hora depois, né? Primeiro que esse café da manhã vai fazer um pico de insulina muito grande e grande parte desse carboidrato ela vai acabar transformando em gordura no fígado e aí vai acabar gerando um acúmulo. Então, de repente, ela reduzindo esse aporte de carboidrato pode gerar um benefício. Resolveu o problema com um iogurte, pronto, né? Fica bonito. E tira uma fruta. E tira uma fruta. Ou não, depende. Bom, daqui a pouco a gente vai falar dos benefícios do ovo no café da manhã. A gente volta rapidinho depois do intervalo. De volta ao Bem-Estar, a gente está falando hoje sobre os segredos do café da manhã para te dar energia para o dia, para você compor bem o balanço das calorias ao longo de toda a sua jornada. E agora a gente vai falar do ovo. Será que pode, não pode? Quantos ovos no café da manhã? Marcelo Lages, de Divinópolis, em Minas Gerais, vai mostrar para a gente. Ovo é rico em proteínas, é fonte de vitaminas do complexo B e D, tem ômega 3 e minerais. Além disso, é versátil, pode ser preparado de várias maneiras diferentes. Hoje, o ovo é um dos queridinhos do café da manhã de muitos brasileiros. Eu como ele no omelete, na crepioca, mas o meu preferido é o ovo mexido. Eu gosto de comer cozido. Ele é um alimento que combate o envelhecimento precoce e ajuda na pele, na melhora da pele, de unha, de cabelo. E também a gema do ovo é muito rica em vitamina D, que é ótima para a imunidade. E tem outros nutrientes que podem ser adicionados ao omelete, por exemplo. Hoje é frango, cenoura ralada, brócolis e tomate. Então você agrega mais valor nutricional e também um pouquinho de carboidrato aqui. Ovo é bom, mas tem que ter um equilíbrio no consumo. Se a pessoa consome ali, ela quer extrair do ovo uma quantidade muito grande de proteína, ela pode fazer um omelete somente de claras, então ele vai ter um menor teor de calorias, e ela pode separar essas gemas para utilizar numa outra refeição, como um bolo, em que ela vai comer durante a semana. Muito bem, então vamos entender por que o ovo é importante na primeira parte do dia, porque ele vai dar saciedade, doutor? Porque tem um hormônio que a gente fala muito dele aqui. Justamente. Chamado grelina. A grelina. Então, a grelina é um dos únicos hormônios gastrointestinais que a gente produz e ele é o único que aumenta o apetite. Nós temos outros hormônios gastrointestinais que diminuem. E ele é extremamente sensível à ingesta alimentar e principalmente a proteínas. Estudos mostram que a proteína é a mais eficaz em realmente diminuir a grelina. E a gente diminui a grelina, automaticamente a fome diminui. Então, o aporte proteico é muito importante aqui, como mostrado no vídeo. A gente deu uma exagerada aí, muito exagerado, mas é mais ou menos para entender que a grelina aumenta, é o chamado hormônio da fome. O hormônio da fome. E a gente tem que combater esse hormônio, né? Logo de manhã ele vai estar muito alto, porque a gente vem de um jejum noturno muito longo. E aí, nesse momento, quando a gente faz uma ingesta de proteína, que é o macronutriente mais sensível na diminuição da grelina, isso acaba acontecendo e o apetite vai permanecer mais baixo. A gente viu que o carboidrato ali na balança não fez tanto efeito assim para a diminuição da grelina, né? Não muito. A proteína faz um pouco mais pelos trabalhos. Mas o carboidrato é importante para a gente se mexer. Sim. Para a gente fazer atividade física, como a gente já falou no primeiro bloco. O que acontece se a gente não ingere a quantidade de carboidratos necessária para dar conta das atividades físicas, da movimentação do dia a dia? 50% da nossa necessidade energética, ela é de carboidrato. Então, a gente precisa de carboidrato para várias células, principalmente o sistema nervoso central, só se alimenta às custas de glicose. Que comanda tudo, né? Exato. E células de transporte, né? Todos os barquinhos que a gente tem no sangue, eles são abastecidos por carboidrato, por glicose. Então, a gente precisa desse carboidrato. O que a gente precisa regular é como dar esse carboidrato e de que maneira distribuir esse carboidrato. Como a gente viu, é muito fácil você comer em excesso, né? Então, a gente distribuindo é importante. Mas a falta desse carboidrato faz com que você busque não a gordura como segunda opção,
né? Então, na verdade, se você não come tanto carboidrato quanto você precisa, que não é muito, que fique claro, a gente começa a lançar a mão de outra estrutura que é proteína. Mas o que ela está falando não é de maneira consciente, não. É o nosso corpo fazendo isso instintivamente, né? Então, quem reduz muito, faz dietas muito restritas, é importante que essa pessoa tenha um aporte, consuma um pouquinho mais de proteína, para não deixar com que células de defesa, células musculares não tenham sua reparação adequada. E a gente precisa de movimento, né, doutor? Precisa movimentar o corpo também, né? Justamente, é importantíssimo fazer a movimentação, que inclusive a gente consegue mostrar que o exercício ele é importante porque ele mobiliza o músculo e ele consome o glicogênio, que é o nosso estoque de energia muscular. Esse glicogênio, ele precisa ser todo dia degradado, justamente porque quando a gente faz a ingesta do carboidrato, a gente renova esse ciclo. Uma vez que o indivíduo não faz exercício físico e fica sedentário, essa reserva fica no máximo e aí toda vez que essa pessoa faz um aporte de algum macronutriente, especial carboidrato, isso vai ser transformado em gordura, vai ser acumulado no tecido adiposo e também no fígado. Hoje a gente tem um aumento da esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Doutor, e aí a gente gasta a energia exatamente do músculo trabalhado, a gente gasta esse glicogênio do músculo que a gente está trabalhando, quando a gente faz o agachamento, ou quando a gente está correndo, ou quando a gente está andando de bicicleta, ou quando está nadando, enfim. Justamente, dependendo do exercício que a gente está realizando, esse gasto pode ser maior ou menor. Então, por exemplo, na musculação, há um grande gasto do glicogênio, mas também é um estímulo para a síntese proteica. Já o exercício aeróbico, como a corrida ou o ciclismo, aí sim há um gasto muito maior do glicogênio, porque é um exercício onde a gente faz mais a glicólise aeróbia, ou seja, utiliza muito mais esse nutriente e como oxigênio para a produção do ATP, que é a nossa moeda de troca celular e fornece energia para que a gente possa desempenhar. Uma bela moeda de troca, né, doutor? Exatamente. Uma bela moeda de troca. Vamos dar uma olhadinha aqui num comentário que a gente tem do nosso auditório virtual. A Samara. Meu café da manhã de todos os dias. Tapioca com queijo branco e café puro. Tem mais uma foto que a gente vai ver agora, André, que a gente queria que você dissesse, tanto da Samara quanto da Daiane. Gosto de omelete com um ovo, uma banana, aveia, canela e pasta de amendoim. Essa opção é melhor que tapioca? Bom, uma colocou a tapioca, outra fez um omelete com aveia e outras cositas más. Na verdade, dá pra falar qual que é melhor, qual que é pior? A melhor é a que você mais goste. Esse é o segredo, de você comer coisas que você goste, que te dê prazer. Então, tendo os nutrientes, você pode ou a tapioca ou a aveia. Você pegou, no primeiro exemplo, a gente não tinha um representante de fruta, que deveria talvez ser distribuído num intervalo próximo, ou ter acrescentado nesse momento da tapioca, né? Mas é importante ter a proteína, como tinha no primeiro e segundo exemplo, e o carboidrato, como tinha nos dois. Então, tanto faz, sendo a sua conta, né, a quantidade de energia que você precisa, é só escolher o que você mais goste. Tem um comentário mais na nossa página, na nossa tela interativa. Olha lá, bonito. Amanda, quanto mais bonito, mais vontade dá de comer. Dá mesmo. Iogurte, mais chia, mais kiwi e coco seco para dar um chá. Gente, caprichadíssimo, Amanda. Lindo esse daí, hein? Bonito demais. Daqui a pouco a gente vai saber como é que estão as crianças na cozinha. Aqui também tem. Elas vão falar sobre cenoura, porque tá na época. A gente volta já já. Várias mãozinhas ajudam a preparar um purê de cenoura. Uma delícia. Muito bom. Hora do G1 em 1 minuto agora. Olá pessoal, a Polícia Federal faz hoje de manhã uma operação contra crimes eleitorais em 3 estados a partir de postagens em redes sociais. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão no Paraná e também fazem ações em Sergipe e em São Paulo. Entre os crimes investigados estão incitação de crime contra candidatos, violação do sigilo do voto e também porte ilegal de arma. Entre os vídeos que estão sendo investigados, há um de um eleitor que aperta os botões da urna usando uma pistola. E aqui em São Paulo está rolando outra operação, desta vez contra fraudes bancárias. Um suspeito foi preso. Policiais civis apreenderam carros de luxo, joias e maços de dinheiro. Segundo as investigações, os criminosos usavam um programa de computador para invadir contas bancárias e desviar dinheiro para contas fantasmas. O esquema causou prejuízo de mais de 400 milhões de reais.
E no litoral de São Paulo, o IBAMA fez uma mega operação para retirar um pesqueiro de 190 toneladas que afundou no Porto de Santos. O barco estava abandonado lá há 15 anos e afundou em junho. O problema é que óleo de motor e combustível acabaram sendo derramados no mar. Mari, Fê. Puxa. Obrigada pelas informações, Cauê. Bom trabalho para você. Valeu. A gente se vê amanhã. Até mais. Cauê. Bom, a gente está recebendo várias fotos, né? Vamos ver mais uma aqui? Olha lá. Tá. Ai, que fofa. Cíntia. Café da manhã da minha baby. Melancia, também adoro melancia. E na mão, que é mais gostoso, para melecar tudo, para sentir as texturas. Muito bom, muito bom. Valeu. Vamos ver outras crianças agora, porque é época de cenoura. Cenoura, né? Será que elas gostam de cenoura? Priscila Tovic mostra pra gente. Quem come cenoura, levanta a mão. Cada um prefere comer de um jeito. Cenoura crua. Cenoura ralada. Mas também tem quem não é muito fã. Vamos experimentar um pouquinho com a tia? Mas eu não quero. Você já provou? Não, mas eu não gosto. Sabia que a cenoura pode ajudar você a enxergar melhor? É que ela tem um nutriente que pode diminuir a chance de ter uma doença nos olhos ou até mesmo amenizar um problema que você já tenha. É muito rica em um nutriente chamado beta-caroteno. E o beta-caroteno, uma vez ingerido, ele entra no organismo e se transforma em vitamina A. E a vitamina A ajuda muito na saúde dos olhos. A falta de vitamina A leva a uma secura da frente dos olhos, então fica uma córnea mais seca. Uma córnea mais seca dá ardor, dá olho vermelho, dá desconforto à luz, sensibilidade à luz. A cenoura tem ainda cálcio, que fortalece os ossos, fibras, que ajudam na digestão e poder antioxidante, que previne o envelhecimento. Além dessas vantagens, é preciso criatividade para convencer as crianças a provar. A gente vai fazer o purê de cenoura com eles. Então a gente vai deixar a cenoura cozidinha, eles vão mexer, refogar. Todo mundo para a cozinha. Várias mãozinhas ajudam a preparar um purê de cenoura. É gostoso, né? Uma delícia. Muito bom. Com a ajuda das crianças, a comida ganha forma. Ninguém resiste. Eu da cenoura. E lembra do Pablo, lá do começo da reportagem, que torceu o nariz para comer cenoura? Os olhos agradecem. Ah, Pablo, ó pra você também, ó, é bom cenoura, né? Mas você estava dizendo que as crianças... tem uma pergunta da internet pra gente dar sequência aqui. Ó, vamos ver, olha, a Yasmin tá dizendo que a filha dela de 2 anos não come nada de manhã. Você disse que acaba sendo... normal, é normal. As assim. crianças, elas realmente acordam inapetentes, né? Então, a gente precisa fazer com que a criança consuma essa primeira refeição, mesmo porque ela precisa de energia. Justamente nessa fase de 2 anos? Em qualquer momento, né? Porque quando a criança busca o alimento, que ela começa já a partir dos 6 meses, você ofertando os alimentos, ela começa a querer escolher, né? E quando acorda, é a primeira refeição que é meio empurrada para a maioria das crianças. Mas não é hábito também? Você começa a criar o hábito, se as pessoas em casa tomam café da manhã, a criança não vai tomando? Os meus filhos, por exemplo, adoram tomar café da manhã. Sim, eu acho que é um hábito bem importante ser introduzido. Mas hoje em dia tem hábitos errados também serem introduzidos na casa. Por exemplo, de fazer o jejum ou de não comer nada no café da manhã. E às vezes na correria do dia a dia, você fala, não foi agora, mas o almoço é daqui a pouco. E aí acaba, para a criança que estuda à tarde, às vezes acaba perdendo uma refeição que é muito importante. E é fundamental também nesse momento, porque a criança está na fase de crescimento. De crescimento, exatamente. Então, ela precisa de todos os importantíssimo que ela nutrientes. tenha os nutrientes. E na parte da manhã, ela está em jejum há muito tempo, é importante que ela faça sim essa ingesta e que seja equilibrada. A gente pede que as crianças façam, que a mãe consiga reunir tudo isso numa coisa simples de uma criança beber de uma vez, por exemplo. Tipo? Né? Tipo uma vitamina. Morango é uma coisa que criança uma adora. delícia, segurando Se aqui, você misturar o moranguinho com leite e colocar a aveia lá dentro, a criança toma numa boa. Pode ser de banana, pode ser de qualquer outra coisa, mas a vitamina é uma ótima opção.
Ótima opção, então acabou nosso tempo. Gente, tão gostoso tomar café da manhã, tão gostoso falar sobre café da manhã, passou rápido demais. Obrigada pela presença de vocês, gente, viu? Muito obrigado, querida. É isso aí. Vem aí, Fátima Bernardes, com mais um encontro e a gente volta a se encontrar amanhã. Se cuida, até lá.